falar muito resumidamente sobre um tema da sistémica e depois vamos facilitar um exercício. Hoje vai ser o nosso Fernando Cordeiro a facilitar um exercício e eu vou falar muito pouquinho sobre as forças do amor. Na verdade, vai ser como é que houve a evolução das ordens do amor às forças do amor. Na verdade, é esse enquadramento que nós vamos fazer também. E se vocês, entretanto, tiverem alguma dúvida durante a exposição da teoria, porque vai ser assim muito resumido, façam o favor de levantar a mão, está bem? Eu creio que podemos gravar, se vocês não quiserem aparecer, podem desligar as câmaras. Fernando. Uma boa tarde, então, novamente. Com muita alegria estou aqui hoje, junto com Antônio, com a Nídia, né? A Amélia está aqui também, com todos vocês. E, bom, espero que a gente tenha uma tarde ou uma noite produtiva, né? Que a gente possa sair daqui enriquecidos. Então, a Nídia vai introduzir com a parte teórica, eu vou complementando, e depois a gente vai fazer um exercício, na verdade, uma visualização. Ok. António, ¿quieres decir algo? Bueno, pues yo desear también muy buenas noches a todos y gracias a todos por estar aquí y al mismo tiempo, pues, bienvenidos. Gracias. Obrigada. Então, sem mais delongas, porque o nosso tempo é muito precioso, eu ia partilhar um pouco convosco esta proposta da professora Brigitte Chamtier de Ripe de se chamar Forças do Amor. Na verdade, começando pelo início, o nosso mestre Bert Hellinger, eu chamo-lhe mestre, mas também lhe podia chamar de visionário, de filósofo, de psicoterapeuta, de teólogo, ele foi tudo isso. Ele, através da prática, através do método fenomenológico, ele captou que os relacionamentos eram geridos por aquilo que ele chamou três ordens e que eu costumo, quando estou assim em público, costumo começar por chamar três leis. Ou seja, essas leis que ele foi captando da sua experiência, das suas vivências, do que observava, são leis que não estão positivadas, elas resultam, na verdade, elas resultam do simples facto da existência da vida. Elas fazem parte da existência da vida. E desde logo começando pela ordem do pertencimento, pela ordem da hierarquia e pela ordem do equilíbrio entre o dar e o tomar. E o que é que significa isto? Significa que nós estamos sob a atuação destas três leis naturais e que os seus efeitos atuam nas nossas vidas, independentemente de nós concordarmos ou não, independentemente de nós conhecermos ou não, elas atuam sobre nós. E com o tempo,
os consteladores e as pessoas que estudavam e praticavam esta filosofia foram deixando de chamar ordens do amor e passaram a chamar apenas ordens. Ordens. E foi muito observado, ou foi muito focado o termo ordem. Então fez com que surgisse quase uma nova moralidade. Está na ordem, não está na ordem, se não está na ordem, está mal. E isso fez com que se fosse esquecendo o mais importante desta filosofia, que é o amor. Então a Brigitte, ao observar isso, porque ela diz que também o viveu, não é? Foi uma altura em que toda a gente estava muito centrado na ordem e quase não se via o amor, para que isso não volte a acontecer, e em homenagem ao Bert Hellinger, ela diz que, quando falo da Brigitte, é da professora Brigitte Chamtier de Ribes, ela diz que, por homenagem ao Bert, ela trouxe outra vez à luz aquilo que o Bert considerava o mais importante de tudo, que era essa conexão com o amor, era esse amor. Então ela achou que devia começar a chamar forças do amor em vez das ordens do amor, para que as pessoas também entendam neste conceito de forças um movimento. Há aqui um movimento do amor. E a Brigitte também chamou forças para que se distinga completamente de outros campos, como os campos mórficos ou os campos morfogenéticos, onde as pessoas são captadas para campos de imitação. E não é isso que se pretende com as forças do amor. Nas forças do amor pretende-se ganhar consciência, pretende-se ver o que estava no inconsciente e que bloqueava a nossa vida, e por uma atitude própria do adulto, do estar no presente, do dizer sim à vida, começar algo novo, começar algo saudável e começar a sentir-se com força e com leveza. Então a Brigitte deu aqui este passo a mais, e eu acho que é muito importante dizer isto que ela própria diz, que é um passo em honra do Bert Hellinger. E ela acabou por ia dizer estabelecer, mas não é a palavra adequada. Ela acabou por trazer como a primeira força a força do assentimento. E mais uma vez, em consonância com aquilo que o Bert dizia. O Bert dizia: o mais importante é a nossa conexão com a vida, é o nosso sentir à vida. E isso é uma força do amor, isso é um corolário do amor, esse sentir à vida, porque este sentir à vida não tem a ver com um sentimento nosso, nem tem a ver com uma emoção, é uma atitude. E essa atitude só pode ser tomada quando nós estamos no adulto, estamos no aqui e agora, e estamos em consciência, decidimos tomar essa decisão de dizer sim, que no fundo é um sim à vida, não é? Dizer sim a tudo aquilo que estamos a viver naquele momento, a tudo aquilo que nós vivemos e a tudo aquilo que é. Então, mais uma vez, em honra do que o Bert transmitiu, a Brigitte propõe este estabelecer desta primeira força do amor, o assentimento, o assentir a tudo como é. Fé, queres acrescentar alguma coisa? Tá perfeito. Pode seguir. Ok, obrigada. A Brigitte também, e antes o Bert, eles também observaram que quando nós tomamos esta atitude adulta do assentir a tudo como é,
que se gera uma força tão grande em nós que resulta naquilo que a Brigitte chama de sanação para a nossa vida. Nós acabamos por ter força e por tudo começar a fluir na nossa vida. Então, na verdade, este assentimento é a grande porta para o êxito na nossa vida. De tão importante que é estarmos em concordância com esta força do assentimento, do dizer sim. Sim aos meus pais, sim à minha condição de vida, sim ao momento presente, sim ao passado, sim. Depois, depois as outras três forças do amor, desde logo a hierarquia, esta hierarquia natural que o Bert denominava de a ordem da hierarquia e que a Brigitte denomina a força da hierarquia natural. E na verdade, nós não escolhemos aqui nem o momento, nem o lugar no qual nascemos e concretiza-se a nossa vida. Então, não escolhemos isso. E em honra a esse virmos para a vida, a esse espaço e a esse tempo que não é escolhido por nós precisamos saber respeitar. E isso na prática o que é que significa? Significa que aqueles que chegam primeiro a um sistema têm prioridade sobre os que chegam depois, a nível individual. No entanto, se nós estivermos a falar de sistemas, o sistema mais novo tem prioridade sobre o sistema anterior. Então, por exemplo, um avô chegou primeiro ao sistema em relação com o seu neto, então o avô tem essa prioridade, deve ser respeitado. Um neto é muito mais pequeno, o avô chegou primeiro, viveu tudo primeiro, abriu caminhos e isso pede dos mais novos muito respeito, pede dos mais novos esse encontrar a grandeza daqueles que vieram antes. Então, se nós estivermos a falar de sistemas, para dar aqui um exemplo, enquanto nós estamos na casa dos nossos pais, nós pertencemos ao sistema de origem, não criámos ainda um novo sistema, mas se decidirmos casar e ter filhos com o nosso cônjuge, estamos a criar um novo sistema. Então toda a força da vida vai estar neste novo sistema. E é importante que se dê prioridade a todo este novo sistema e o sistema antigo, o sistema dos pais, retiram-se. Lá está, individualmente o filho continua a respeitar e agradecer a vida ao seu pai ou à sua mãe ou aos seus avós, mas como coletivo, hierarquia coletiva, esse sistema tem prioridade. É aí que há mais vida, é aí que há mais força, mais criatividade. Fé, queres acrescentar alguma coisa aqui? Esta matéria é muito desafiante em tão pouco tempo resumir isto. Depois há a força da compensação ou do equilíbrio entre o dar e o tomar. E na verdade tem aqui algumas nuances, este equilíbrio entre o dar e o tomar. Desde logo, traduz-se em saber agradecer. E quando um agradece aquilo que recebe, encontra-se este equilíbrio entre o dar e o tomar. Então há aqui uma tónica no agradecimento muito importante. Muitas vezes nós falamos desta força do amor e não mencionamos o agradecimento, só falamos no equilíbrio entre o dar e o tomar. Na verdade, é o que deve existir entre pares.
Contudo, é uma exceção nas relações entre pais e filhos e professores e alunos. Hum, esta força também é uma força hum, que está ao serviço da vida, porque tudo está feito de polaridades, não é? O dar e o tomar são polaridades e a própria vida é ondulatória, tem uma fase mais baixa e tem uma fase mais alta. Então, dá-se o equilíbrio desta lei quando há reconciliação dessas duas polaridades, quando há reconciliação em destas duas forças e a vida dá um salto quântico. Então, muito importante, esta força está ao serviço do progresso, no fundo, também, não é? Deste transformar a dualidade em unidade. E por outro lado, o mesmo é dizer que está ao serviço da transformação das polaridades em um. E por outro lado, está aqui um outro aspecto desta força do amor, da compensação, que às vezes também não é mencionado e vale a pena mencionar. É que quando há uma transgressão de alguma destas forças do amor que eu tive aqui a mencionar, coloca-se em marcha um mecanismo de compensação imediato. Um mecanismo de reparação para que volte a haver este equilíbrio. Então, estas forças do amor que foram aqui mencionadas de uma maneira tão sintética, na verdade são muito profundas e têm muita força, e por isso eu comecei a dizer que intelectualmente podemos discordar, podemos argumentar, podemos fazer o que quisermos, porque elas são leis da vida, estão muito além daquilo que um de nós possa pensar ou querer, ou da nossa vontade. São leis que movimentam a vida, são forças da vida. O que é que eu vos poderia aqui dizer mais? Fé, queres dizer mais alguma? Não, você falar de leis da vida, né, me remeteu até o que a Sophie Hellinger diz, né, de princípios básicos da vida, né, que são básicos e que estão presentes, e por mais que a gente lute contra, né, e quando a gente luta contra, na verdade, isso causa desequilíbrio, causa conflito, doenças, né, isso se verifica na constelação familiar, né, e se verifica na nossa vida, né, para quem lida com conflitos, por exemplo, a gente se dá conta quando a gente vê ali e olha o que está oculto, muitas vezes é a pessoa que está fora do lugar, ou é um desequilíbrio de troca na relação, né, enfim. Então, como disse a Nídia, são princípios básicos da vida. E foi um ponto muito importante este que tu trouxeste, que tem justamente a ver com estes efeitos que eu falava há pouco, que é quando nós transgredimos, nós sentimos imediatamente na nossa vida, ou porque alguma área da nossa vida fica bloqueada, ou pode ser a área profissional, ou pode ser a área da saúde, por exemplo, através de sintomas, pode ser a área financeira, enfim, qualquer uma destas áreas, porque aquilo que se observa nas constelações familiares, cada vez mais, não é? Cada vez observa-se mais a conexão direta que existe entre o respeito por estas ordens e o estar na prosperidade e o estar na vida e o desrespeito e como nós ficamos bloqueados e ficamos às vezes até com relações tóxicas, como tu dizias, com os conflitos. Há conflitos que fazem, quer dizer, todos os conflitos fazem parte, não é? Todos, em última instância, o sim a tudo. Tudo faz parte da evolução. Exato. E isso a gente pode verificar mesmo sem quando a gente para pensar, né, ou sentir aquilo, a gente volta para o passado, e até o exercício que nós vamos fazer vai ter uma relação com isso também.
a gente percebe que quando a gente está fora de lugar, tentando salvar irmão mais velho, tentando salvar pai, tentando salvar mãe, o peso que a gente sente. E como, né, para quem aqui já aconteceu isso, de ser pai ou mãe, ou seu irmão mais velho, não importa, né? Como a pessoa que está ali querendo ajudar, que é por amor, como a gente se sente desrespeitado e como a gente se sente fraco, né? Porque um filho, quando diz para a mãe ou para o pai, você não sabe fazer, você não sabe, eu sei melhor do que você sobre a sua vida, né? Como que esse pai se sente? Como que essa mãe se sente? Realmente eu não sei fazer nada, me sinto fraco, me sinto, né? E o filho, ao mesmo tempo, querendo salvar, se sente pesado, né? Então, os efeitos, a gente sente isso no dia a dia da gente, né? Na empresa, quando alguém, né, passa a ordem, enfim, né, o desequilíbrio das relações, como isso gera conflito, como que isso gera, né, desconforto no ambiente de trabalho. Então, em qualquer área, a gente se dá conta dos efeitos dessas leis. Olha, eu acho que é muito bom ponto. Não me queria demorar muito na parte teórica, mas acho que este ponto dos pais é tão importante e às vezes é tão subtil e tem um efeito imediato na nossa vida. Uh, Nós podemos estar fora do lugar, não é? Eu falei há pouco desta ordem da hierarquia ou da força do amor da hierarquia. Aquele que chega primeiro ao sistema tem prioridade. E nós podemos estar em conflito aberto com qualquer dos nossos pais, achando que eles não sabem nada e que nós é que sabemos tudo. Isso pode ser bastante óbvio, mas também é uma desordem quando nós não estamos em conflitos, mas queremos cuidar dos nossos pais como se eles não soubessem cuidar deles, não é? E agora, no caso da pandemia, isso aconteceu muito, não é? E a minha mãe não tem consciência da gravidade e nós queremos ir lá e cuidar e fazer e dizer o que é melhor. E, na verdade, as duas situações são uma transgressão. E, na verdade, isso vai trazer efeitos, vai tirar força aos nossos pais, os nossos pais ficam debilitados mesmo, e vai-nos tirar força a nós para irmos para a nossa vida. E depois às vezes dizemos, nada flui. Exato, nada flui. Porque nós, na verdade, estamos a ir contra o sentido da vida. A vida vem no sentido de lá de trás para a frente, não é? E quando nós fazemos isso, quando nós queremos dizer aos nossos pais como é que eles devem atuar, como é que eles devem pensar, como é que eles devem falar às vezes, não é? Nós estamos a ir contra o sentido da vida e isso de facto tem muitos efeitos em nós. Não é? E às vezes as pessoas, por exemplo, em sessões de constelações, dizem-me: Não, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Nós vamos a todo o lado juntas, estamos sempre juntas. Eu cuido da minha mãe, a minha mãe cuida de mim. Pronto, e são pessoas que às vezes já têm 40 anos, não é? E acaba por revelar aquela. Não quer dizer que sejam todas as pessoas, mas estou a falar de casos concretos que vi, acaba por revelar ali uma dependência tão grande que a pessoa não está a viver a sua própria vida, está ali a cuidar da mãe, está ali a querer tapar algum vazio da mãe e isso acaba também por ser uma desordem. Outro exemplo que me veio, mas que é comum também, a gente vê ao longo das gerações, né? Cada geração a gente vem evoluindo, né? Então, muitas vezes a gente vê famílias que os pais de repente não estudaram tanto, né? E aí chegam os filhos que estudaram mais e aí acham, eu sei mais do que o meu pai e a minha mãe, eu sei gerir os negócios deles. Eles não sabem gerir, eles não sabem aplicar o dinheiro, eles não, né? E aí o filho, né, por amor, quer tomar conta dos negócios dos pais, né? E sendo que os pais fizeram sempre daquela forma, né? E tá tudo certo. Então, passa de uma posição de filho para uma posição de pai dos pais, e isso é arrogante,
né? Porque eu sei mais do que ele, porque eu estudei, porque eu tenho conhecimento em finanças e sou economista com PhD, né? Então isso é muito comum também, né? E a gente vê isso constantemente. Alguém quer colocar alguma questão antes da gente ir para o exercício? Nayara, você está querendo colocar alguma coisa? Eu vi que você está... Eu acho que já foi dito tudo, Fê. Tem muita coisa, mas vamos seguir. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você. Então, começamos com este sim. Sim a nós mesmos, em primeiro lugar. Sim, respiramos e sentimos a nossa respiração. Sim ao momento presente. Sim a tudo aquilo que se está a passar neste momento. Fora de nós, dentro de nós. Atrevam-se a sentir esse sim. Fernando, podes continuar. Bom, então, mantendo os olhos fechados, respirando profundamente, primeiro expirando, depois inspirando, sentindo o campo. E vocês vão imaginar, então, vamos olhar, então, para uma pessoa pela qual vocês têm um conflito, uma questão. Olhe para ela. Observe seu corpo. As sensações. Se tem algum peso. Algum formigamento. Algum desconforto. E comece a identificar com palavras o que significa essas sensações no corpo. Raiva, é medo, indignação, tristeza. Dê-se um tempo para sentir essa sensação no seu corpo.
E agora, eu paro de olhar para essa pessoa com a qual eu tenho um conflito. E me dou conta que eu já senti isso antes. Em que situação você já sentiu isso antes? Talvez num tempo muito distante, na sua infância, você já tenha sentido a mesma sensação. E aí eu vou para minha infância e olho para aquela pessoa que eu olhava como grande. Pode ser avó, avô, pai, mãe, um irmão mais velho. Alguma vez você disse para essa pessoa importante para você: eu como você. E olhando para essa pessoa que você sentiu o mal-estar, eu começo a entender o meu passado, os meus conflitos, esse meu mal-estar. E eu digo a ele, para essa pessoa importante: eu estava procurando pelo seu amor. E eu te disse, eu como você. Mas agora eu cresci. Você é você. E eu sou eu. Eu vejo a sua dor. Obrigado por você ser como você é. Obrigado por você ser quem você é. E agora eu te libero de mim. E eu escolho viver a minha vida. E agora vocês voltem para o momento presente. E volte a olhar para aquela pessoa que te incomodava, que te causava o mal-estar. Como você se sente?
a olhar para essa pessoa. Perceba o que aconteceu nela e em você. E diga para essa pessoa: você por você e eu por mim. Eu sou eu, você é você. Obrigado por você ser como você é. Eu deixo você seguir a sua vida e eu sigo a minha vida. E assim eu percebo que um conflito era um espelho de mim. Podem abrir os olhos no seu tempo. Tranquilamente, cada um no seu tempo. Alguém quer compartilhar algo, alguma sensação? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Sim ou não? Sim. Mídia. Eu gostava de referir, em complemento da informação do início, sobre a força do pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Todos. Mas quando nós fazemos juízos, quando nós criticamos alguém, quando alguém nos irrita e nós não gostamos daquela pessoa, nós estamos a criar uma exclusão. E às vezes essas exclusões são criadas de uma forma muito subtil. Às vezes até alguém nos magoa e nós nem falamos mais com aquela pessoa, mas já estamos a excluir. Também pode acontecer com pais que tenham tido uma criança ou tenham tido um aborto e tenham sofrido uma dor tão grande que não querem falar sobre o tema. A dor é tão grande, nós não queremos tocar no tema.
e se cria uma exclusão. E o sistema, esta força do pertencimento, faz com que, junto com a força da compensação, que mais à frente alguém vai se identificar com este excluído, mesmo que não conheça, mesmo que não saiba da sua exclusão, e vai estar identificado e pode ou repetir o seu destino ou então pode inconscientemente fazer algo por ele, algo que ele não tenha feito, como viver uma emoção reprimida, ou como se vingar, ou como ser vítima, ou ser perpetrador, enfim, já estou aqui a detalhar muito. Eu acho que o importante é isto, o importante é isto do ser sistémico inclui a transgeracionalidade e inclui o respeito por todos aqueles que pertencem, mesmo que a gente não os conheça. Então nós somos captados para que volta a haver esse equilíbrio, para que todos voltem a pertencer ao sistema. Então só quando nós reconhecemos em constelações, normalmente, não é? Quando nós reconhecemos em constelações ou quando nós já temos estes princípios tão integrados em nós que damos-nos conta das exclusões que tomamos, ou que fazemos, ou que praticamos. É muito importante incluir essa pessoa no nosso coração. Só o facto de abrir esse espaço, esse campo para incluir, para honrar o seu destino, isso já vai fazer toda a diferença e vai trazer libertação para os descendentes. E é muito bonito de se ver nas constelações, observa-se muito isso, muito bonito de se ver como tem efeitos para trás e tem efeitos para a frente, não é? Estamos todos ligados. O meu maior desafio é transformar toda esta linguagem técnica das constelações em uma linguagem tão simples que chega a qualquer pessoa. Eu acho que é isto que nós vamos ter que trabalhar, Fernando e António. Essa visualização, ela é um grande exemplo, né, de como nós, por amor, Exato. né, a gente toma um sentimento que não é nosso, né, eu como você. E aí a gente traz isso, só que isso já passou, já ficou no passado. E por isso que é muito forte isso do assentimento, assentir a tudo como é e tudo como foi. Porque senão a gente fica preso nessa emoção e a gente reproduz isso no nosso presente, Certo. né? Através dessa pessoa que a gente está em conflito. Então, quando a gente assente a tudo, a gente se libera. Então, esse movimento feito já inicialmente, até com a Nídia, que falou de assentir a tudo, isso já é uma liberação. Né? E aí, depois, com essa visualização, também é uma liberação. E é por quê? Porque a gente está fora do lugar. Né? Eu não gosto de falar dessa palavra, mas é uma infração a essas ordens, essas forças do amor. Desrespeito, não é? Desrespeito, obrigado. É que não me vinha, eu falei infração. Juridiquês, desculpa. Quem quer falar alguma coisa? Ah, a Alice quer falar. Tu falou a Mídia falou em linguagem simples, aí eu senti de compartilhar um exemplo, né, que me chegou ontem, né, que eu estava falando com uma amiga a respeito da forma como o Bert curava também, que era através das histórias, né, e que as histórias, quando a gente conta uma história, a pessoa não cria resistência, não cria o concordo com o conceito ou não concordo, ouve a história. Então, eu contei aquela história
não me lembro qual é o livro que que ele conta que tinha uma goteira, enfim, aí fecha a goteira e tal. E aí chegou para essa pessoa, para essa amiga, que é uma terapeuta, uma criança grande fazendo xixi na cama, né? E aí eu disse, então, ensina a mãe, ensina a mãe a fazer isso, que isso é simples. Então, a gente também pode criar essas histórias. E não precisa ser muito mirabolante como histórias dos Sete Anões, né? Basta contar a nossa própria história, né? Olha, aconteceu assim, quando eu tinha tal idade, não sei o quê, ou quando eu fui, ou quando eu fiz. A gente pode contar a nossa história, porque aí a pessoa não vai dizer não concordo com a tua história. É né, a própria história. Então, a própria história também tem uma força. Para utilizar isso para que as pessoas acessar as pessoas, né? Porque conceitual ou pontuar e colocar dentro de uma ciência tem uma técnica, é válido e tal, nós do direito temos isso, mas quando a gente está falando em direito sistêmico também, principalmente para os advogados, também olhar para esse lado que eles não tendem a relativizar, que são os sentimentos. E os sentimentos ficam como se fossem menores, né? A gente não duvida do que a gente pensa, mas a gente duvida do que a gente sente, né? Só que bastou a gente sentir algo, a gente já reage a isso, né? Então, trazer esse conhecimento emocional para os advogados, porque a gente está realmente, como a gente anda no meio do direito sistêmico, a gente encontra muita gente da nossa tribo e se sente feliz com isso, mas muitos estão ainda necessitando entrar em contato com seus sentimentos, né? E não deixar eles como menores, né? Como de menos valor. Acho que contar a história é uma forma de trazer estas verdades. Obrigada, Alice. Aliás, o Bert era um grande contador de histórias, não é? Ele tem umas bem impactantes. Falava, né? Ele dava exemplos através dos contos, das histórias, né? E aquilo que são histórias que é o que a Alice falou, né? As histórias, de você ler aquelas histórias, já te traz algo e te movimenta algo, né? Então, muito boa a sua colocação. Obrigado, Alice. Meus queridos, não vos queremos tomar mais tempo, mas gostávamos de vos ouvir, se vocês quiserem. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu quero. Não quero me demorar muito também. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiro, obrigada pela contextualização e pelo exercício, Fernando. Eu acredito que quando a gente faz esse exercício de olhar com essa leveza que foi da forma como foi conduzido, a gente realmente consegue imprimir no nosso corpo, na nossa memória, uma nova emoção, né? E aí o assentimento vem com mais verdade, porque quando a gente pensa no assentimento de maneira só consciente, não aparece tudo que está no sistema. E existe um conceito, né, da falabilidade da memória, que as nossas memórias mentem para a gente, né, a depender do impacto daquilo, de como foi vivenciado aquele momento. E aí é uma grande oportunidade de poder olhar com maior leveza para ressignificar essa memória mesmo, né? Perfeito.
Sem dúvida, Luciana. Mas também é importante dizer que o assentimento, na verdade, começa com uma decisão nossa. Ele não resulta assim de algo espontâneo, é uma decisão nossa e é muito treino. Eu gosto de dizer isto às pessoas para não pensarmos, não nos sentirmos mal quando não estamos no assentimento e, por outro lado, percebermos que quanto mais assentirmos, mais fácil é, mas resulta de um grande treino. Por isso, quanto mais nós estivermos próximos de nós a treinar, mais inspirador é. E algumas coisas Sim. é um processo. E é um processo, né? Porque às vezes você não consegue falar, agora eu assenti, pronto, nossa, né? É algo que às vezes são pecinhas que tem que ser encaixadas até, digamos, completar o assentimento, digamos, porque é um processo, é isso, né? Então, às vezes a gente... E aí a gente olha com leveza, né? Aí a gente consegue olhar com humanidade pro outro, né? Sim. Tem dias. Eu pensei, tipo... Não, eu estava a traduzir a tua cara, Fê. Mas na verdade, acho processo, né? É um que processo. é Tem um coisas que a gente não assente, tem coisas que... né? claro, às vezes o nosso primeiro sentimento não é logo de sentir, não é? É normal, Sim. somos humanos. Mas se estivermos lá no adulto, no presente e tomarmos essa decisão, já estamos a abrir campo, já está a começar a funcionar. Então é bom, é muito bom, Luciana, quando conseguimos ter essa leveza, é maravilhoso. Mas quando não conseguimos, também é para dizer sim, foi o que nós conseguimos. E conquistar, não, celebrar a cada vitória, digamos, né? Que às vezes a gente faz um movimento em direção a esse sentimento. É um movimento, né? Então, e celebrar esse movimento em direção a esse sentimento, né? E porque às vezes a gente se cobra, poxa, eu não consigo dizer sim para isso e aí vira algo, vira um sofrimento. Uhum. Vir a exclusão também de ti mesmo, rejeição. E Exato. aqui, Posso contar uma história sobre essa o fato de dizer sim várias vezes, se vocês permitirem. A Nídia que está no controle do tempo, então não sei como que a gente está aí. Alice, deixa-me só perguntar se há mais alguém que É, quer tomar a palavra, está bem? Que eu quero muito ouvir a tua história. Amélia, queres dizer algo? Ana, muito bem-vinda. Ana, Marcos, Marcos, se quiser falar alguma coisa também. Vilmar, Camila. Vilmar, é isso, Camila. A Nídia fala, eu repito os nossos. Nós estamos mesmo em sintonia. Marcos, desculpa, tu ias dizer algo? Hoje não tenho nada para contribuir. Ok, então Não passamos me sinto bem. É muito grato. bem, muito bom. Olha, eu te digo uma coisa, Marcos, só a sua presença e a formação desse campo é uma grande contribuição. É Então, você mesmo, tem muito a contribuir. Gratidão. todos Todos, é isso, você e todos. estão aqui presentes, muito obrigada. Porque isto de ser sistémico também tem esta coisa muito boa que é a cura é sistémica para todos os que nós estamos aqui. Eu também recebo de vós este campo e esta energia de sanação, é muito bonito. Alice, Pode dizer a sua palavra. Só antes da Alice falar, diz. eu estava falando, né, a visualização e confesso que algo se movimentou, por isso que é o que a Nídia falou. Também. Algo se movimentou dentro de mim. A mim também. Então, o fato da gente falar e da gente estar aí, a gente também está no campo e a sanação, a cura é para todos nós. É isso que eu queria pegar. Muito grave. Isso. Uhum.
Então, sobre dizer sim, né? Nos últimos 3 anos eu estive olhando para uma questão de aborto, né? Então, toda vez que eu ia abrir, e foi bem durante também a formação, né? A formação a pós-graduação da T1. Então, todas as vezes que eu concedei ou movimentei alguma coisa lá, abri o campo, estava lá o aborto. Toda vez estava lá o aborto, estava lá o aborto, estava lá o aborto. Aí teve uma imersão em Guararema e estava lá o aborto de novo, e era o quê? Os temas eram os mais variados possíveis e estava lá sempre. E aí em Guararema eu fiquei, nossa, mas quantas vezes que eu vou ter que ver isso? Né? Quantas vezes, olha aí, eu pego dor no dente, é o aborto, escorreguei, é o aborto, e, né? Então eu estava indignada com o fato de estar sempre ali, né? E aí tinha 2 colegas na frente, né? Uma era mais jovem e a outra mais velha. Uma disse assim: olha, tu vai olhar para isso quantas vezes precisar. E aí a mais velha falou: pois é, a vida é eterna e aqui é só um interregno, né? E aí isso me mexeu tanto comigo, eu disse, nossa, se eu tiver que, nesta vida, olhar apenas para isso, né? Ok. Então, eu disse, ok, então vou olhar quantas vezes precisar, mas o fato dela ter dito que nesta vida, essa desse jeito, é só um pedacinho, né? Só um corte. Então, eu aceitei, então, ok, todas as vezes que eu for ver para, né, espirrei, é o aborto e não sei o quê, eu disse sim para aquilo, mas aquilo me doeu, né? Me doeu ter que ficar ali, mas eu disse sim. E a partir daquele momento, eu realmente havia dito sim, depois de muitas vezes olhar. As próximas constelações que eu fiz foi outra coisa, porque a gente sempre tem uma coisa para olhar, né? Mas não foi mais o aborto. E aí, qual é o meu movimento interno? Que é justamente olhar para todas as partes da questão do evento, né? Se eu ainda estou dizendo sim, né, para o fato, se eu ainda estou aceitando a minha responsabilidade, a parte que é minha, a parte que é do outro. Então, olhar, quando eu disse sim lá, que eu olharia todas as vezes, quando o Fernando estava fazendo a visualização, veio quem na minha frente? O pai do filho. E, para minha surpresa, ele não era a pessoa com quem eu tinha o conflito real, né? Mas toda vez que eu olho, eu digo sim a mais uma pequena parte de um todo que é difícil ou impossível de se alcançar, né? Mas o sim realmente é um grande processo. Essa história. Muito obrigada, Alice, por uma história tão bonita e que tocou tanto no meu coração. Muito obrigada. Obrigado, Alice. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado mesmo. Muito rica. E a Alice disse uma coisa muito importante. Este sim às vezes vem com dor mesmo. Não é um sim leve que a gente vai pela rua cantando e dançando. É um sim que... E se calhar depois, na continuação do processo e do caminho, acontece. Mas ali imediatamente é um sim com dor. Às vezes é um sim com dor.
É um sim à vida, não é? Porque a dor faz parte da vida. É um sim à vida. E olha, eu adoro estar aqui com vocês, mas tenho muito respeito pelo vosso tempo. Querida Sónia, adorámos ter-te aqui. Obrigado, Sônia. Obrigada, Camila, Sónia, Bom, Nayara, Vilmar, Alice, Luciana, Ana, Amélia, António, Marcos, Fê. Digo sim a todos vocês. Muito obrigada. muito obrigado. Desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa. Na próxima quinta-feira vamos ter o grupo de estudos com o Fernando, o António, a nossa Amélia. E o livro que nós estamos a estudar é Em Pensar a Constelar, da Brigitte Champetier-Derry. Então, que tenham uma noite maravilhosa para quem ainda está no Brasil. Nós vamos quase dormir. Não, ainda é cedo, 9h30, ainda é muito cedo. Daqui a Mas pouco tem daqui 35 minutos tem uma live, então ainda tenho. ok. Obrigada por teres conseguido tempo para estar aqui connosco, Fernando. O É Fernando o, é uma estrela, é uma estrela. Vocês não imaginam os vários eventos que ele tem e é professor. É verdade, Fernando. Então foi muito bom ter contato com a tua presença, Fé, e foi muito bom teres partilhado também o teu eu. Obrigada, António, por teres também estado aqui presente e teres-nos ajudado com também estas questões todas tecnológicas que nos permitiu estarmos dedicados. Então, boa noite a todos. Uma excelente semana. Tchau, obrigada. tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, Tchau, obrigada, tchau. obrigada. Buenas Tchau. noches a todos. Gracias. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Alice. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada. Tchau, Camila. Beijinho. Tchau. Tchau, Vilmar. Obrigada pela tua presença também.